De 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. É importante a gente trazer, e o que me traz a essa tribuna hoje é para falar de trabalhador. É para falar de direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores. Ontem foi aí descomemorado, né? Porque o que comemorar no Dia do Trabalhador? Afinal de contas, se está no momento da maior retirada de direitos para os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil. Está em discussão, senhor presidente, a reforma da Previdência. E quando a gente olha essa reforma, a gente faz uma primeira pergunta. Por que é reforma da Previdência e não a reforma tributária que está sendo discutida nesse momento? Por que não taxar as grandes riquezas que existem no Brasil, ao invés de ficar tirando dinheiro de pobre, que trabalha para produzir essas riquezas e que trabalha a vida inteira para isso e depois ele não vai conseguir se aposentar com essa reforma prevista pelo governo Bolsonaro. Uma reforma que nos causa muita preocupação no momento onde o desemprego, senhor presidente, chegou a 13 bi. Isso é muito absurdo, olhar que ao invés da gente ver de que maneira a gente pode organizar para que o trabalhador e a trabalhadora possa ter maior poder de compra, a gente vê o contrário disso. É o retrocesso de todos os direitos e garantias já previstas na nossa Constituição. O argumento, senhor presidente, os principais argumentos utilizados por esse governo é com relação ao déficit e retirada de privilégios. Ora, retirada de privilégios, então bota a mão no dinheiro de quem tem e não de quem não tem, que é o que acontece com essa reforma da Previdência. A gente precisa trazer um elemento, que é essa tal da capitalização apresentada pelo governo Bolsonaro, aprendida aí com o seu Guedes. Foi ele que foi o mentor da capitalização no Chile. E lembrar, senhor presidente, que hoje, ao impor essa lógica da capitalização para trabalhadores e trabalhadoras, o Chile já sofre muitas consequências desse desserviço do senhor Guedes lá no Chile. É isso mesmo, senhor presidente. São pessoas que trabalharam a vida toda, que não conseguem se aposentar, e quando se aposentam com um salário de miséria. Eles sequer conseguem comprar remédios, que é o que resta ao dinheiro, à aposentadoria, para esse trabalhador que contribuiu a vida inteira para a produção de riqueza do seu país. E é lá no Chile, senhor presidente, que a gente já vê uma coisa muito absurda ocorrendo, que são as famílias abandonando os idosos. Porque as famílias, né, essa tão exaltada pelo presidente da República, são as famílias que não querem ficar mais com seus idosos, sabe por quê? Porque precisam garantir a sua aposentadoria. E não dá para ficar com um idoso que essas famílias já estão considerando como um peso a mais para garantia do sustento, do acesso ao pão, ao arroz e ao feijão. Então, é disso que a gente está falando e a gente precisa reforçar, porque a gente está falando de trabalhador e de trabalhadoras, e olhar que desses 13 milhões de desempregados, 51% são mulheres. Sim, essas mulheres que hoje o IBGE aponta que são as principais pessoas que sustentam o seu lar, a sua família, levando o dinheiro para a sobrevivência da sua família. Mas são essas mulheres também que não estão conseguindo um emprego formal. Então, ora, senhor presidente, essa contrarreforma da Previdência, sem dúvida nenhuma, é misógina, odeia a mulher. E isso a gente mostra com dados. Bolsonaro e o Guedes querem elevar a idade mínima para a aposentadoria das mulheres no Brasil de 58 para 62 anos. E não aumenta significativamente a idade mínima para os homens. Isso é muito simbólico.
Elevar a idade mínima para a aposentadoria das mulheres demonstra a concepção desse governo, que dificilmente olha com uma sensibilidade a essa mulher, que muitas vezes tem dupla, tripla jornada de trabalho, porque é ela que cuida, ainda no país, colocados no moldes patriarcal, em que essa mulher é a única que cuida do filho, é a que leva para a escola, é que o filho, que quando está doente, quem leva para o hospital é a mulher. Para a escola, nos momentos de reuniões dos pais, quem leva, quem vai ouvir, são as mães. Sequer deveria ter o nome de reunião dos pais, porque são as mães, ou as responsáveis, ou as cuidadoras, que vão lá na reunião de escola dos seus filhos. Então, essa mulher tem tripla jornada de trabalho. Se a gente olhar, no final de um dia, uma mulher trabalhou pelo menos 7 horas a mais que um homem, levando em consideração todas as suas demandas dentro de casa, para cuidar dos filhos, para cuidar do próprio marido ou do companheiro, enfim. E aí, senhor presidente, a gente precisa trazer todas essas concepções de responsabilidade que representam, por exemplo, as questões relacionadas à mulher. A gente tem a gestação, a maternidade do cuidado das crianças. Então, falar que está prezando, que está cuidando da família, com a reforma da Previdência da maneira que está, com essa proposta que está, é realmente uma contradição desse governo. E a gente precisa falar disso. E a gente tem que falar do BPC, do benefício de prestação continuada. A contrarreforma, porque não é uma reforma, é uma contrarreforma do presidente Bolsonaro, tende a alterar as regras para a pensão por morte, por abandono salarial e assistência social. Ou seja, é uma desconstrução do programa e de toda a lógica de proteção social prevista na Constituição Federal de 88. Marcadamente, a Seguridade Social está em risco com essa reforma da Previdência. E isso é um dos pontos mais sensíveis até, quando a gente olha com o que está sendo apresentado. Sabe por quê? Porque quando a gente vai olhar quem são essas pessoas que estão hoje no benefício de prestação continuada, no BPC, são justamente aquelas pessoas que já estão na extrema pobreza. Ou seja, o Estado dá um mínimo do mínimo para que essa pessoa compre remédio, por exemplo. Então, se a gente olha quem é que está nesse benefício, é justamente aquelas pessoas que reúnem as condições de renda per capita igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. As mulheres, senhor presidente, são as mais atingidas pelo BPC, porque 70% do benefício do BPC é destinado para as mulheres. Destes 70%, 80% dos benefícios são de mulheres negras, que em geral são trabalhadoras domésticas. Essas trabalhadoras domésticas que sempre tiveram o seu trabalho ali na informalidade. Há pouco tempo, a gente consegue um mínimo de garantia de direito para essas trabalhadoras domésticas, mas a gente precisa lembrar que foi o atual presidente da República que votou contra a PEC das domésticas. Ou seja, de novo, retirando direitos agora com uma outra caneta na mão. E é importante lembrar, na semana passada, senhor presidente, no Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas, fizemos um encontro na Maré com mulheres negras, pobres, que infelizmente não têm a condição de vir aqui hoje, por exemplo, na nossa audiência pública sobre a reforma da Previdência, na Comissão da Mulher. Essa mulher que vai ser atingida, e aí atingida de morte. Por que não seria? Porque essa mulher vai passar fome, seus filhos vão passar fome. E sim, se não tiver o que comer, elas morrem. Se elas não tiverem condições de comprar o seu remédio, elas morrem. Então, essa mulher não tem condição de vir à Alerj para fazer uma audiência pública, que ocorre numa quinta-feira, às 10 horas da manhã, como ocorreu hoje sobre Previdência. Ela não tem condição porque ela está trabalhando
muitas vezes na informalidade. Então, chegar até essa casa é outro desafio, porque essa mulher vai encontrar pela frente o seu trabalho, formal ou informal, com patrão ou sem patrão. Ela não vai conseguir a liberação para vir a essa casa e, para além disso, ela não consegue pagar a passagem de ônibus, que é muito caro. Então, são vários elementos que espantam o povo dessa casa. Essa mesma casa, senhor presidente, que é importante que se diga, é a mesma que não deixa as pessoas entrar de chinelo, entrar descamisado, ou seja, o povo não entra dentro dessa casa. Afinal de contas, vamos olhar, a maioria do nosso povo são de descamisados. E aí é importante trazer, senhor presidente, todo o debate sobre a reforma da Previdência, ele precisa estar pautado na sociedade. E, sem dúvida nenhuma, a universidade deve fazer esse debate. Ali, o local da produção de conhecimento, o local onde a nossa soberania está colocada. E aí tem uma contradição muito grande desse presidente, que fala que é pelo Brasil, mas lambe as botas do Trump. E não só isso, quer entregar todas as nossas riquezas. A gente vê ali a base de Alcântara sendo entregue de mão beijada para o exterior. Esse é o presidente que fala que ama o Brasil. Ele ama o Brasil ou ele ama a riqueza do Brasil para entregar para os empresários ou para o exterior, especialmente para os Estados Unidos, com quem tem uma relação muito íntima, e é importante que a gente diga. Então, senhor presidente, trazer nesse momento o debate das universidades é super importante, porque é ali aonde tem um pensamento crítico, aonde tem um pensamento que vai convergir com pesquisas muito concretas, trazendo as distorções, por exemplo, dessa reforma da Previdência. É ali que está a cabeça pensante desse país, mas que o presidente, de novo, quer cercear e ameaçar, dizendo que vai tirar 30% daqueles e daquelas que constroem o pensamento crítico nesse país. Então, quando eu vejo aquela listinha de universidades que estão na ponta do trabalho científico, sendo cerceada, ameaçada por esse presidente com 30%, a gente já vê a lógica autoritária e antidemocrática que está trabalhando essa presidência. É importante, senhor presidente, a gente trazer aqui o quanto que o investimento em educação e a precarização, sucateamento das universidades públicas é um projeto desse governo. É um projeto para evitar o livre pensamento, a liberdade, não só de expressão, mas a liberdade para que se possa, sim, fazer debates dentro da universidade que dizem respeito à vida da população. E sim, estamos fazendo diversos debates em inúmeras universidades. Primeiro, porque eu sou da universidade. Eu sou pós-doutoranda na UF. E é lá na UF onde eu vou fazer o debate, sim. E eu quero ver quem vai impedir. Quero ver quem vai impedir, afinal de contas, a universidade é um espaço público do conhecimento, construção do conhecimento. É ali onde tem que ter os debates, sim. Ou por que será que o presidente tem tanto medo do debate? Ah, já sei, deve ser porque no momento da campanha ele não fez qualquer debate. Agora no Twitter ele faz todos os debates com 280 caracteres e acha que está lacrando. Isso não é forma de governar o Brasil. Isso é uma forma leviana de se apresentar para a política e fazer vergonha para a gente no exterior. Muito obrigada, senhor presidente.